Ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, beloved brothers and amados irmãos e sisters, irmãs em Cristo, dear friends, prezados amigos, this is Brother este é o irmão Frank speaking falando a to you vocês from the do Centro International Missionário Mission Center Internacional in em Krefeld, Germany. Alemanha. It's always É sempre um privilégio compartilhar a palavra de Deus com o povo de Deus em tantos países diferentes. As you know, Como vocês sabem, I do have the call eu tenho um chamado from the do Lord Senhor to go from para city ir to de cidade a city, cidade, from country de país a to país, country, to para preach pregar His a word sua palavra and to e share para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo with as many com tantos quantos as possible. seja possível. I look back Eu olho para to trás, almost 50 years, para quase 50 anos no Ministério Internacional. by the way, I crossed Aliás, eu atravessei o limite de 150 where my países feet were walking nos quais and my voice os meus pés caminharam e a minha voz foi ouvida pregando a preciosa God. palavra de I do Deus. believe Eu the creio promises of God que as promessas de are Deus yea and são amen. sim I e do amém. believe that Eu God creio que has a Deus plan tem um of plano salvation, de salvação and I do believe e eu creio that the time of que o grace tempo da graça has a beginning teve um and começo will have e terá an end. um fim. And the Holy Scripture E a Santa speaks Escritura about fala the end sobre time. o And our tempo do Lord, fim e o nosso especially Senhor, in especialmente Matthew em Mateus 24, 24, Mark 13, Marcos 13, Luke 21, Lucas 21, speaks about fala what would sobre take place o que aconteceria before the time antes of grace que o tempo da graça tivesse um fim, antes returns que o Senhor retorne para levar o seu povo para o lar, para a glória. E amigos, of the main statements is found uma das in mais Matthew importantes 24, afirmações é encontrada em Mateus 24, versículo 14. Esse evangelho do reino will be preached será to all pregado nations, a todas and as then nações the e então end will virá o fim. Today, Hoje, with all honesty, com toda a I'd honestidade, like to share with you eu gostaria de compartilhar com on the vocês subject sobre o about tema baptism. do batismo, Because last porque night na última I noite read an eu li article um artigo written by escrito por um famoso pastor luterano using usando Romans Romanos capítulo 6 and on this scripture e nesse he texto referred to ele se refere as to be a sacrament. como That sendo um the sacramento infants que who are as sprinkled crianças que with são a aspergidas few drops com of algumas water, gotas de that água, is baptism, isto é batismo, that is isto é salvação, is isto new é birth, and novo so nascimento e assim por diante. And I was so sad. E eu estive tão triste no meu espírito, And I'll tell you why. e eu digo a vocês por Because quê. today, Porque hoje, everyone in cada all um, denominations em todas as denominações, knows English, German, sabem inglês, Hebrew, alemão, Latin, hebreu, Greek, latim, grego, all are learned. todos And são everybody ensinados e todos seems to know. parecem And when saber. you look E se into você the olhar matter, dentro da matéria, God a não ser que Deus revele a sua palavra we walk e in vontade, nós caminharemos na escuridão, independentemente de quem nós formos. E amigos, again, to be de novo, para ser honesto, honest, why should I por que eu devo seguir uma igreja? go to one church Se você for a uma igreja, seven eles têm 7 sacramentos, and when this person e então, who has quando essa pessoa received que seven recebeu 7 sacramentos through the lifetime através do período de depart from tempo, here, passa the daqui land in para o além, purgatory, então vai para o don't purgatório. need such Eu não a preciso salvation. de tal The salvação. others have Os outros three
tem 3 sacramentos, mas nenhuma segurança divina. Essas coisas não estão colocadas na palavra de Deus, são imaginação, e as pessoas são enganadas por toda a terra. A outra igreja tem 93 pontos de crença. E amigos, eu estive por toda a terra. Eu até preguei no Egito, em diferentes cidades e diferentes igrejas. Eu preguei em 14 países islâmicos diferentes. Há vários grupos no cristianismo. E amigos, agora voltando rapidamente, com peso sobre o meu coração, a esse tema do batismo. O que batismo de fato significa? Para quem ele foi administrado? Quem foi batizado nos dias da Bíblia? Se você for a João o Batista e ao Rio Jordão, primeiro ele pregou. Então as pessoas confessaram seus pecados e então elas foram batizadas por imersão. Mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, disse: cabe a nós cumprir toda a justiça. E ele foi o nosso exemplo de obediência. E amigos, quando ele foi batizado no Rio Jordão por imersão e foi tirado da água, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu e descansou sobre ele, e uma voz foi ouvida: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amigos, nós temos que voltar à Escritura. Nós temos que encontrar nosso caminho para os ensinamentos apostólicos. Eu jamais receberei ou aceitarei algo que não tenha sido ensinado na Bíblia. Agora, em Romanos, capítulo 6, nós lemos no versículo 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Vocês podem todos ler todos os outros versículos. O que um batismo, de acordo com a Escritura, de fato significa. E o apóstolo Paulo fala sobre ser crucificado com Cristo, não vivendo mais a sua própria vida, mas Cristo vivendo sua vida através de mim. E amigos, se formos de volta a Mateus 28, e nós temos que fazê-lo. Nós temos que voltar ao princípio, à comissão, para sabermos precisamente como as coisas têm que ser feitas. Esta é a nossa diretriz. Em Mateus 28, nosso Senhor passou aos seus discípulos a grande comissão. Eu leio versículo 19: e depois e ensinai a todas as nações. Primeiro, nós temos que ensinar todas as nações. Nós não temos que batizar uma criança com 8 dias ou 2 semanas. Não, primeiramente, nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que ensinar todas as nações primeiro. E então, nós somos para batizar aqueles que crerem. E após isso, no versículo 20, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Posso ensinar a um bebê a observar todas as coisas?
Pode um bebê saber sobre Deus, até saber sobre pai ou mãe, ou alguma coisa? E então, administrar salvação automaticamente? Não, amigos. E de novo, não. Isto é engano. E hoje, nós temos as igrejas protestantes, a igreja católica, a igreja ortodoxa, e 2 bilhões e mais estão sendo enganados. E isto dói. Isto dói. Amigos, nós temos que dizer às pessoas a verdade, ainda quando estejam vivas, porque no momento em que passarem, estará tarde demais. E se você pensar sobre Marcos 7:7, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Assim, Mateus 28:19, primeiro, nós temos que ensinar todas as nações, e então nós temos que batizar aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. O mesmo encontramos em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Todos vocês conhecem a grande comissão. Então, no versículo 16, nós lemos: aquele que crer e for batizado será salvo. Primeiramente, a pregação, então o crer e então o batismo. Quem tem o direito na terra de colocar a ordem divina fora de ordem? Quem tem o direito de ter seus próprios ensinamentos e, mesmo assim, cobrir-se a si mesmo de cima a embaixo com escrituras, deixando as pessoas ter a impressão que isto está de acordo com a palavra de Deus, e não é? E por isso, nós temos que compartilhar a verdade da palavra de Deus com toda a sinceridade. Agora, aqui, nós lemos de novo: aqueles que creram. Isto está escrito após o nosso Senhor ter dito: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a cada nação, a cada língua, a cada tribo. E então, aquele que crer e for batizado será salvo. Não é isto suficientemente claro? E então, se você for a Lucas, capítulo 24, aqui no versículo 47, nós lemos: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Isso não é claro? Para mim é. Então nós vamos a Atos, segundo capítulo, onde o primeiro sermão foi pregado. E então a palavra de Deus compungiu os corações das pessoas. Não as crianças foram trazidas, mas milhares se ajuntaram para ouvir a pregação do apóstolo Pedro. Então nós lemos em Atos 2, versículo 37 e 38, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram: o que devemos fazer? O que devemos fazer? E então a resposta foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Isto não é um sacramento, não algo que um sacerdote
faz ou administra, mas é uma experiência pessoal de salvação com o Senhor, recebendo a palavra, o Evangelho, crendo, se arrependendo e então sendo batizado. E no versículo 41, nós lemos: de sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Primeiro, a pregação que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, que Deus esteve em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, que Cristo carregou nossos pecados e tirou a maldição de nós. E agora estamos salvos pela graça de Deus, por crermos em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Não salvação automática que um humano possa passar para um outro, mas Deus. E não há outro nome dado entre os homens através do qual nós possamos ser salvos. E este é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, de novo, se você for comigo a Atos capítulo 8, aqui nós temos no versículo 12, Atos capítulo 8, versículo 12, mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Quando creram na pregação de Filipe, então foram batizados homens e mulheres. Amigos, este é o tempo de Deus para o povo de Deus. Deixe cada um caminhar em seus próprios caminhos, mas aqueles que desejam estar prontos para a segunda vinda de Cristo têm que se alinhar com cada palavra de Deus. Por favor, ouça atentamente. Você não pode ir para a glória nos seus próprios caminhos, com os seus próprios ensinamentos. Você tem que ir da forma de Deus e você tem que entrar pela estreita porta para caminhar em obediência nesse estreito caminho para encontrar o Senhor quando Ele retornar. Assim, após Filipe ter pregado e as pessoas terem ouvido e crido, elas foram batizadas. E se você for a Atos, capítulo 10, e aqui, de fato, do versículo 38 até versículo 48, você encontra um modelo preciso, a descrição daquilo e como as coisas aconteceram. Aqui, no sermão, o apóstolo se refere a Jesus Cristo, que foi ungido por Deus, e então, no versículo 39, nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém. E então, amigos, o testemunho. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e dando testemunho do que aconteceu. E então, no versículo 43, a ele, todos os profetas dão testemunho de que todo o que nele crê receberá a remissão dos pecados pelo seu nome. Quão clara a mensagem de salvação foi endereçada
as pessoas. E por isso, o mesmo modelo se aplica hoje. Primeiro, nós compartilhamos o plano de salvação de Deus. Nós deixamos as pessoas saberem que há um caminho para encontrar a Deus. E amigos, eu usualmente digo isto: o caminho de Deus para nós é nosso caminho para Deus. E somente há uma única manifestação, revelação pessoal de Deus em Cristo. Não há outra pessoa sobre a face da terra, nenhum profeta, nenhum fundador de religião, mas somente Jesus Cristo pode dizer: se vistes a mim, vistes ao Pai. Somente em Cristo nós temos salvação. Somente em Cristo nós temos o perdão dos pecados. Somente nele temos vida eterna. Porque somente em Cristo Deus visitou-nos pessoalmente. Assim, de novo, versículo 44, em Atos, capítulo 10. E então o Espírito Santo veio sobre toda a congregação. E no versículo 48, nós lemos: mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Não é isto maravilhoso? Mateus, Marcos, Lucas, Atos 2, Atos 8, Atos 10, tudo em harmonia, apresentando-nos o plano de Deus. Então, em Atos capítulo 19, aqui o apóstolo Paulo encontrou alguns amigos que creram no ministério de João Batista e chegaram ao clímax do seu sermão no versículo 5. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Amigos, nós poderíamos ir a Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 13. Nós poderíamos ir a diferentes escrituras. E então, obviamente, a 2 Timóteo capítulo 4, que muitos se voltariam da verdade. E porque se voltaram da verdade, então creram nas suas próprias mentiras, creram nas suas próprias interpretações, eles creram suas próprias fábulas. Mas, amigos, eu não penso que nós somos pensados para crermos algo que o homem inventou. Eu creio que Deus cuida sobre sua palavra. E eu digo isso de novo, antes do retorno de Cristo. Todos os verdadeiros crentes têm que retornar a Deus, têm que vir a Jesus Cristo, têm que crer, como a Escritura diz. Isso também inclui arrependimento, batismo, novo nascimento, sendo guiado pelo Espírito Santo, crendo em todas as promessas que Deus fez em sua palavra. Por favor, meus amados amigos, pesquisem nas Escrituras e cheguem à compreensão que esse é o plano de Deus, este é o modelo de Deus. Voltem ao Senhor e você dirá: obrigado a Deus e ao irmão Frank, porque você ouviu a verdade e decidiu a seguir Jesus Cristo. E arrepende-te e seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe vocês, esteja com vocês. Amém.